Professor, a gente acabou de citar uma apuração do Washington Post sobre o auxílio da Rússia, né, aos ataques promovidos pelo Irã. Eu queria saber, na sua percepção do conflito até aqui, dá para dizer que Moscou tem auxiliado realmente nos ataques? Caso sim, o que isso pode impactar na relação com os Estados Unidos? Quando a gente ouve essa pergunta, acho que a preocupação de fundo é: a Rússia vai entrar no conflito, isso vai de fato se tornar uma terceira grande Realmente, guerra né? mundial e tudo. Então, assim, ninguém hoje, dia 6 de março, vai botar a mão no fogo e dizer que não, porque isso é uma possibilidade, isso pode acontecer. Mas a gente já sabe que a Rússia tem uma relação próxima com o Irã há muito tempo, que o Irã já sofreu outros ataques. Em junho do ano passado, Israel realizou ataques ao Irã. Esses ataques duraram ali 5, 6 dias. Então é uma situação que a gente ainda está no meio dela. É preciso a gente também observar com um pouco. É difícil não ficar ansioso, porque a gente sabe que tem famílias brasileiras presas em aeroporto no Catar, a gente recebe telefonemas, né, dessas pessoas. Mas é difícil porque, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar manter alguma calma, justamente para analisar com um pouquinho mais de frieza e não contribuir para um escalonamento, né? Então, dentro do panorama que a gente tem agora às 5 horas da tarde, se não acontecer nada nos próximos 5 minutos, né, a gente pode colocar que a Rússia está colaborando de uma forma como ela já colaborou antes, como ela já colaborava, e isso não é anormal, não justificaria, dentro de uma lógica cartesiana, digamos, uma retaliação dos Estados Unidos diretamente ao território da Rússia ou alguma acusação nesse sentido. Acho que, né, dentro do conflito na Ucrânia, a gente já teve situações que deram mais pano para manga para esse tipo de argumentação dos Estados Unidos. Mas como a gente também sabe que os Estados Unidos, né, a partir de 2026, não necessariamente está vinculando seus atos a uma lógica cartesiana, ao que a gente conhecia tradicionalmente como rules-based system, ou seja, como sistema baseado em regras, e mesmo quando você vai praticar algum ato que seja ali violento, que seja na borda entre a legalidade e a ilegalidade, você sustenta aquele ato com uma argumentação. Então, em outras hipóteses, os Estados Unidos sustentavam esses ataques realizados, digamos, principalmente, né, o principal argumento seria o da legítima defesa, e aí eles colocavam um apelido, né, a legítima defesa preventiva. Nós soubemos que ia haver um ataque, nós temos informação do nosso sistema de inteligência de que eles possuem armas nucleares acima do que estava declarado, e por essas razões realizamos um ataque preventivo em legítima defesa. O que é estranho, porque se a gente for autorizar essa argumentação dos Estados Unidos, essa argumentação precisa ser autorizada também por parte de outros estados. E a gente sabe, por exemplo, que Israel tem um arsenal nuclear maior do que o do Irã e nunca foi signatário dos tratados de controle de armas, né? Então, o Irã se submetia à supervisão, enquanto Israel não. Nesse sentido, acho que essa argumentação ela já era de alguma forma falida, né? Já existia muita crítica à argumentação dos Estados Unidos que eles apresentavam nesse tipo de contexto. E pode ser por causa dessa crítica, sim, que os Estados Unidos tenham abandonado o discurso da legalidade. Então, pode ser justamente pelo fato de já estarem tão expostos, né? E aí, mais uma vez, vou repetir, Donald Trump, ele antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era produtor e apresentador de um reality show. Ele sabe lidar com confronto, ele sabe lidar com crítica e sabe se aproveitar disso. Então, até quando essas ações não são tão bem sucedidas, ele começa ali a manejar o discurso e já dizer que aquilo foi uma vitória para ele, né? Então, dessa vez ele já está dizendo novamente, não é importante que o regime que se instale seja democrático, o importante é que ele seja alinhado aos nossos interesses.